Pessoal, o sal não consegue cumprir o seu papel dentro do saleiro. A luz, a lâmpada, ela não consegue ser útil no ambiente claro, no ambiente que está iluminado. E eu pude observar isso nesse final de semana. Nós fomos para o Pico Paraná, fomos convidados com um amigo meu que já foi várias vezes no Pico Paraná. Quem não sabe, o Pico Paraná é uma montanha, uma das mais difíceis de subir aqui do Paraná. É um pico realmente bem difícil, em torno aí de 6 a 6 horas e meia, 7 horas de caminhada. Então, nós estávamos sonhando em fazer esse pico, mas sozinho eu estava com um pouco de receio de levar o pessoal sem ter ido antes. E culminou de um dos amigos que eu tinha feito no jiu-jitsu, me convidou nessa semana para poder subir o Pico Paraná. E no último sábado, nós subimos o Pico Paraná. Saímos de madrugada e fomos até o Pico Paraná. E nesse meio tempo eu estava fazendo um jejum de café. Estava sem tomar café num propósito de 30 dias. E como eu ia para o Pico Paraná, eu decidi estender por mais 2 dias esse jejum e entregar lá em cima do Pico Paraná. Então eu estava no ambiente, eu estava vivendo um ambiente de muita espiritualidade, falando muito com Deus, estava bem envolvido com as questões espirituais. E convidei mais 2 amigos para poder subir comigo, junto com esse rapaz aí que foi o nosso guia. E logo na chegada no Pico Paraná, na chegada do começo da trilha, ele acendeu um baseado. E eu fiquei bem decepcionado, fiquei bem triste, fiquei bem receoso, fiquei chateado. Acabou com a minha trilha no começo ali. Porque um dos amigos que eu levei, que frequenta a minha célula, frequenta a nossa igreja, tá buscando andar cada dia mais nos caminhos do Senhor, ele é ex-usuário de drogas. Então a oportunidade, longe da família, de poder recair era muito grande. Então eu fiquei com esse receio e com essa preocupação que eu subi boa parte da trilha, porque o guia, a cada meia hora, 1 hora, ele acendia um cigarro de maconha. E eu fui orando, fui confiando no Senhor, fui falando sobre Deus. Esse rapaz aí que é ex-usuário foi falando de Deus também para esse meu amigo, foi falando da vida dele, foi falando do que ele viveu. Ele foi realmente, chegou ao fundo do poço em relação a drogas. Desde muito novo ele foi usuário e ele tem um testemunho muito forte. Então nós estamos falando de Jesus, estamos falando da nossa vida, do testemunho do que nós estamos vivendo, a alegria que nós temos de viver em comunhão. Convidamos ele para ir onde nós frequentamos, a nossa igreja, a nossa célula e tudo mais. Aí nós chegamos no cume do monte, no pico, né? Ponto mais alto. E eu gravei um vídeo ali, falando sobre o meu propósito de fazer 32 dias de jejum, o porquê do propósito. Eu vou deixar para vocês no final aí parte do vídeo, onde eu falo que o que você mais alimenta, mais você vai se tornar. Se você alimenta a carne, você vai se tornar um ser cada vez mais carnal. Se você alimentar o teu espírito, você vai ser um ser espiritual. E esse propósito de ficar 32 dias sem beber café é para dizer para minha carne que quem manda sou eu. Que a minha carne tem que se acostumar com o não. Para quando chegar uma tentação muito maior em relação à carne, eu tenha facilidade de dizer não. Porque o tempo todo nós temos vontade de dizer sim para a carne. É uma dieta que eu quebro, é um doce que eu quero comer, é algo que eu tô com vontade, é alguma necessidade, algum desejo que eu quero cumprir. Então eu falei sobre isso ali no momento de café. E eles ouviram, né? O meu amigo também ouviu, que foi o guia. Nós descemos, até nós encontramos com mais alguns montanhistas, usuários de maconha. Eles fizeram amizade, meu amigo fumou com eles e tudo mais. Foi aquele ambiente. Então eu fiquei bem chateado com essa situação. Mas confiei no Senhor, falei com os guri, que pedi perdão, né? Por ter proporcionado isso para eles. Eu não sabia que o meu amigo era usuário. E tudo bem, fazer o que, né? Deus permitiu que isso acontecesse. Beleza, voltamos, descansamos. E hoje, nós voltamos de lá no sábado. Hoje é terça-feira. E ele mandou uma mensagem, vou deixar pra vocês aqui. Uma mensagem que ele falou que vai parar por um tempo de usar a maconha. E a esposa dele perguntou, mas você vai conseguir realmente? Ele falou assim, eu vou conseguir, porque quem manda na minha carne sou eu. E ele falou que tinha aprendido isso conosco lá na trilha.
Então é realmente muito gratificante, muito bom saber que nós somos uma boa influência para ele, nós fomos luz do mundo para ele, sal da terra para ele e cumprimos o chamado de testemunhar a respeito da nossa fé. Então nós não podemos perder a oportunidade de ser influenciadores e não sermos influenciados pelo mundo. Vamos influenciar o mundo. Amém? É isso aí. Quanto tempo sem tomar café? 1 mês e 2 dias. Aqui no alto do Pico Paraná, entregando meu propósito. Cafezinho. Fumaciano. 1 mês sem tomar café e sem tomar refrigerante. Para dizer pro meu corpo, pra minha carne, que quem manda sou eu. O espírito está mais alimentado que a carne. 32 dias dizendo não para muitas oportunidades de tomar café e é uma das coisas que eu mais gosto. É isso aí. O espírito está fortalecido e a carne está dominada. 32 dias ouvindo não, ela está totalmente dominada. Amém. Amém.